Olá! Hoje a gente vai ver parte do capítulo 8 do livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, do Dr. Joe Dispenza. E avisando que vai ser feito em 2 áudios, para melhor didática e compreensão da nossa parte. Então vamos lá. O título é A Química da Sobrevivência. Citação. Se nos falta inteligência emocional, sempre que o estresse aumenta, o cérebro humano passa para o piloto automático e tem uma tendência inerente a fazer mais do mesmo, só que mais intensamente, o que, com frequência, é precisamente a abordagem errada no mundo de hoje, de Robert K. Cooper. Todos experimentamos medo, ansiedade, depressão, fome, desejo sexual, dor, raiva e agressão. Embora possamos expressá-los externamente de maneiras diferentes, os cientistas agora são capazes de observar, por meio de neuroimagens funcionais, como esses estados mentais são produzidos no interior das estruturas cerebrais. Dito isso, como? Porque e até que ponto expressamos, vivenciamos ou percebemos essas emoções que criam nossa personalidade distinta ou nosso eu individual. Como somos todos programados de maneira similar, porém diferente, e como a mente é a realidade mais subjetiva de todas, ou seja, pense em quanto somos diferentes em nossas perspectivas, opiniões e percepções pessoais. Podemos entender por que, no passado, a pesquisa a respeito do cérebro era considerada uma ciência natural menos objetiva. Podemos mensurar características, comportamentos, habilidades, ações e funções gerais, mas precisamos de correlações com padrões mentais repetíveis. Os cientistas agora podem estudar a fisiologia cerebral de maneira objetiva, porque podem observar as estruturas e funções de um cérebro vivo. Pesquisadores podem anestesiar participantes de estudos, inserir pequenos sensores em partes do cérebro deles e fazer perguntas para determinar qual a função aquela parte do cérebro executa. De maneira muito semelhante, os cientistas podem prender eletrodos do lado de fora do cérebro de alguém e fazer as mesmas perguntas, para mapear as áreas do cérebro responsáveis por tarefas específicas. Processando novas informações. Como o cérebro funciona e como os seres humanos processam novas informações é outra questão. Até o advento das neuroimagens funcionais, poucos anos atrás, os cientistas não tinham como observar o cérebro em ação, engajado de fato na produção da mente. Agora eles podem. Tecnologias de imagem permitem que médicos e pesquisadores vejam como várias partes do cérebro são ativadas. Como na maioria das pesquisas, esses esforços na imagiologia foram inicialmente voltados para identificar problemas ou anomalias. Ainda assim, da mesma forma que o estudo de vítimas de AVC possibilitou aos pesquisadores aprender bastante sobre o quanto o cérebro é adaptável e até que ponto sua plasticidade nos ajuda. As neuroimagens funcionais começaram a inaugurar uma nova era na psicologia e na neurociência. Você já pensou, vez ou outra, entre aspas, o que está acontecendo com a minha cabeça hoje? O que você estava se perguntando, na verdade, era por que estava tendo um dia esquisito em termos de capacidade de aprender, armazenar ou recuperar novas informações ou de lidar com uma nova situação. Muitos mais relevantes e provavelmente de maior importância para você agora, que compreende como você aprende, é a questão de como você pode superar a si mesmo e sua própria mente. A reação rotineira. Nosso ambiente dita a maioria de nossas reações. Nossa rotina, que é natural, fácil, similar, automática e habitual,
é dominada por nossa reação aos estímulos que recebemos de nossos arredores. Ao longo do tempo, esses circuitos neurais são reforçados a tal ponto, a princípio por associação e depois pela repetição, que acabam se tornando verdadeiramente programados. Em muitos sentidos, não estamos mais, entre aspas, pensando de verdade quando agimos com base no que essas redes neurais programadas iniciam. Agimos inconscientemente na maioria do tempo, porque depois que as redes neurais se tornam conectadas, ficamos menos conscientes da atividade delas. Com mais frequência, é preciso apenas um pensamento ou um pequeno estímulo do ambiente para iniciar um conjunto programado de reações e comportamentos. Quando esse programa está rodando, nossas ações se tornam automáticas, rotineiras e, mais importante, inconscientes. Não temos mais que pensar conscientemente em qualquer nível de percepção sobre como agir, como sentir, o que dizer e até o que pensar. Nossas reações parecem naturais e normais porque as ensaiamos muito bem, por muito tempo. E convenhamos, a maioria de nós é preguiçosa. Certo, isso provavelmente é um exagero. Mas tenha isso em mente. Tanto o cérebro quanto o corpo são excelentes em conservar energia. Nenhum deles quer agir de forma a esgotar suas reservas de energia. Pensamentos comuns não demandam nenhum esforço para nos engajar. De fato, eles são como o nosso motor ligado, mas sem movimento. Estamos sentados em um ponto morto mental sem ir a lugar nenhum. Podemos nos lembrar desses pensamentos comuns com tanta facilidade e também porque nosso esforço contínuo de disparar outra vez o mesmo padrão neural mantém o mesmo padrão de conexão sináptica intacto. Estamos produzindo a mesma mente diariamente, porque disparamos as mesmas redes neurais nos mesmos padrões, combinações e sequências rotineiras. É por isso que é tão fácil ser como somos. Comportar-se como de hábito não demanda esforço algum. Nenhuma atenção consciente significa que nenhum livre-arbítrio precisa ser exercido. Se a nossa personalidade é a soma total das redes neurais automáticas que herdamos e desenvolvemos, e essas redes rodam como programas de computador, então quando iniciamos um pensamento inicial, esses programas rodarão sem nenhum esforço deliberado de nossa parte. Paramos conscientemente de pensar e estamos respondendo com um conjunto pré-programado de ações e comportamentos inculcados. Eles são baseados em associações prévias com o nosso ambiente e são desenvolvidos por meio de experiências repetitivas. A mesma vidinha. Considerando esse processo, podemos ver o quanto estamos, entre aspas, adormecidos quando reagimos continuamente ao nosso ambiente externo da mesma maneira. Conforme seguimos a vida, trabalhando no mesmo emprego, interagindo com o parceiro há 20 anos, levando os filhos para a escola, cortando a grama, até morando na mesma casa, ao lado dos mesmos vizinhos. É de espantar que sejamos vítimas dos nossos hábitos neurais. Mais importante, temos que reconhecer que o modo como pensamos sobre nosso presente e nosso futuro é ditado por nosso passado, que nos programou. Será que a nossa vida se tornou apenas uma série de reações inconscientes e automáticas? Por exemplo, quando nos levantamos hoje cedo e nos arrumamos para ir trabalhar, é bem provável que tenhamos seguido a mesma rotina que seguimos todos os dias de nossa vida profissional. Não apenas seguimos a mesma ordem geral de atividades, ou seja, nos aliviamos, escovamos os dentes, tomamos banho, nos vestimos, ouvimos as notícias sobre o tráfego matinal, fomos até a padaria ou um café, pedimos a mesma bebida e a mesma comida. Seguimos a mesma rota para o trabalho, estacionamos na mesma vaga ou perto dela, como também na rotina mais ampla, provavelmente realizamos a maioria das tarefas seguindo um conjunto padronizado de passos. É óbvio que é importante tirar a tampa do tubo da pasta de dentes
antes de começar a utilizá-la, mas provavelmente começamos a escovar sempre do mesmo lado da boca, no fundo, com os molares passamos para o outro lado, depois na mesma quantidade de escovadas que damos todos os dias e assim por diante. É provável que se possa dizer o mesmo de como nos secamos após o banho. Automaticamente executamos nossa rotina costumeira: enxugar de leve os cabelos, secar o rosto, a parte superior do braço e da axila esquerda, logo depois passar para o lado direito, enxugar o peito, segurar a toalha com as duas mãos para esfregar as costas, levantar a perna esquerda, apoiar em algum lugar para secá-la e em seguida passar a perna direita. Todos os dias, milhares de vezes na vida, executamos essas ações repetitivas. Centenas de vezes por dia nos envolvemos em comportamentos que requerem pouca ou nenhuma concentração focada de nossa parte. Em algum momento, eles demandaram nossa atenção para serem aprendidos, mas depois que os memorizamos e ficamos habilidosos nessas ações, tínhamos outras coisas em que pensar. Essas tarefas são simples, comuns, naturais, familiares e rotineiras. Elas realmente são habituais para nós. Todos esses são exemplos de nossas redes neurais conectadas em ação. Uma das maravilhas do cérebro é que ele é capaz de assumir o controle por nós. Em certo sentido, essas rotinas são um espanto de eficiência e proficiência. Seres humanos são mestres em realizar multitarefas. Enquanto estamos executando essas funções de rotina, nossa mente está ocupada com outra coisa. Entretanto, será que há alguma desvantagem quando consideramos que, na primeira meia hora de cada dia, passamos por essas experiências como se estivéssemos lobotizados? Quantas pessoas realmente aproveitam o tipo de piloto automático de que dispomos? Usamos esse tempo para buscar novas experiências e aprender outras coisas. Geralmente é apenas um incômodo desligar a função piloto automático, recobrar a consciência e tentar fazer algo diferente. Considere também o que acontece quando aquele, entre aspas, outro lugar para onde nossa mente pode ir se torna tão rotineiro quanto as ações que estamos executando subconscientemente. Quais são as consequências quando não apenas nossos comportamentos, mas também nossas crenças, valores, atitudes e humores caem no mesmo padrão inconsciente? Irrefletido e totalmente previsível. O que acontece quando aquela caixa autoimposta de nossa própria mentalidade passa de uma zona de conforto para uma prisão ou um calabouço? Como escapamos da armadilha que preparamos para nós mesmos, simplesmente por sermos nós mesmos? O que mantém as pessoas presas dentro da mesma disposição mental é que as redes neurais mais comumente disparadas e, portanto, mais vinculadas e automáticas são resultado do nosso próprio pensar. Essas são as sequências, combinações e padrões de neurônios que mais disparamos. Se voltarmos à analogia com o carvalho que fizemos no capítulo 3, esses aglomerados de neurônios vinculados têm os troncos mais espessos, os sistemas de ramos e raízes mais entrelaçados. Eles são as redes neurais mais enriquecidas e refinadas que temos e foram produzidos por meio da interação de nossos pensamentos internos e nossas reações externas. O que define a, entre aspas, caixa da personalidade, e qualquer caixa, aliás, não é simplesmente o que ela contém. Temos que olhar também para a estrutura ou os limites daquela caixa, para que o que define o que está dentro e o que está fora. A vida dentro da caixa. As próprias fronteiras da caixa são nossos sentimentos. Por nos lembrarmos das experiências e as associarmos com sentimentos, isso não deve ser uma surpresa. O que guardamos dentro da caixa e o que guardamos fora dela é principalmente baseado nesta avaliação. O estímulo é algo que passa
uma sensação familiar, previsível, rotineira ou confortável. Considere essa noção de conforto por um instante. Se a caixa da personalidade contém nossa identidade pessoal e nossa identidade é composta das ações, crenças, percepções e valores que essencialmente resultam na pessoa que somos, então qualquer coisa que não seja habitual, automática, natural e fácil para nós é uma fonte de desconforto. Por exemplo, imagine que você está em uma festa onde as pessoas estão bebendo e conversando, e você está se divertindo. Depois de um tempo, alguém aumenta um pouco o volume da música, alguns dos móveis são empurrados para encostar na parede e as pessoas começam a dançar. Você está se divertindo observando os outros, mas aí a dança se converte em uma daquelas brincadeiras horríveis com holofotes em uma das pessoas. Como você já viu acontecer em casamentos, em que todo mundo tem a sua vez para dançar solo e exibir seus movimentos. Você não é um dançarino, nunca foi. Nunca desenvolveu as habilidades ou o ritmo. Sempre ficou envergonhado sobre como fica quando dança, porque nunca sabe o que fazer com as mãos e com os braços. De súbito, você passa de alguém gregário a alguém retraído. Você prefere que as pessoas reparem que você não está dançando. Entre parênteses e potencialmente reclamem a respeito, fecha parênteses, a vê-las reparando em como você dança mal. Você está acostumado a se encaixar e ficar meio sumido no contexto. E esse nível de atenção não era o que você estava procurando. Você não consegue se forçar a dançar em razão do nível de desconforto que sentiria. Depois de várias pessoas tentarem levá-lo para a pista de dança, você resolve ir embora da festa. O que acabou de acontecer? Alguém em seu ambiente o abordou e lhe pediu para sair dos limites da sua caixa, e você não conseguiu fazer essa escolha. Essa ação estava fora da sua zona de conforto, então você ignorou a oportunidade e se retirou para a segurança de uma série de redes neurais que fez você se sentir confortável em sua noção de si mesmo como alguém um pouquinho isolado socialmente. Nós determinamos em quais experiências queremos nos envolver, com base em qual bem conseguimos prever a familiaridade dos sentimentos que essas experiências irão desencadear. Por exemplo, certa vez viajei para a África do Sul para uma conferência. Depois de uma das sessões, um grupo nosso saiu para comermos juntos. Alguém notou que o restaurante oferecia crocodilo como um dos aperitivos. Em geral, sou bastante receptivo a aventuras culinárias, mas a princípio não provaria. Depois de alguns de meus colegas de refeição me incentivarem, ou seja, me desafiando ou provocando a provar do crocodilo, pensei, por que não? Quando o garçom colocou o prato na minha frente, todos os olhos estavam grudados em mim. Cortei um bocado do pedaço de carne, espetei com o garfo e enfiei na boca. Mastiguei pensativo e com expressões de "e aí, que tal?" No rosto de todos à minha volta, anunciei: "tem gosto de frango." Assim que ouviram isso, todos foram ligeiros para embarcar e abraçar a nova experiência, porque agora podiam prever qual seria o gosto do alimento novo, com base em uma memória passada familiar. Uma vez que a rede neural do frango foi ativada, ficou fácil para os outros se sentirem corajosos, porque ela estava dentro do reino da caixa de suas experiências e sentimentos familiares. Perguntei-me quanto daquela reação corajosa sumiria se eu tivesse dito que o gosto era uma mistura de salamandra com lagarto. Se as redes neurais e as conexões sinápticas são como pegadas deixadas pelas memórias passadas, então temos que interromper nosso jeito mais natural de pensar e sentir, ou de sentir e pensar, para repadronizar o cérebro. Isso tira o cérebro de seus hábitos neurológicos de disparo
e permite que ele faça novas sequências de circuitos, novas pegadas. Isso requer força de vontade e empenho mental. Pensar fora da caixa, então, é forçar o cérebro a disparar padrões sinápticos em ordens e arranjos diferentes do usual. A nossa caixa da identidade pessoal se tornou natural para nós porque treinamos nosso cérebro a pensar da maneira como ele foi mapeado neurologicamente. Em vez de estabelecer qualquer conexão nova, ou seja, aprendendo por meio da associação e da repetição com atenção consciente aumentada. Confiamos naquilo que temos mapeado no cérebro como informação passada, familiar e conhecida, e não muito mais além disso. O que se tornou mapeado neurologicamente no cérebro, portanto, faz com que pensemos e nos sintamos iguais, mas não maiores do que a maneira como fomos mapeados. Pensar dentro da caixa é algo tão ruim? Não é nada mal no sentido mais estrito, mas isso limita a nossa capacidade de evoluir, progredir ou modificar nosso comportamento. Por outro lado, pensar dentro da caixa é algo bom? Afinal, nossas redes neurais mais comuns não se tornaram as que usamos com mais frequência exatamente por serem as mais bem-sucedidas? Essa é uma boa pergunta e a resposta é um enfático não. Para a maioria das pessoas. Para as coisas básicas como caminhar, dirigir, digitar, comer ou amarrar os cadarços, sim, viver dentro da caixa é algo bom. Mas a razão maior para esse tipo de pensamento ser autolimitante é baseada no que acontece com o cérebro no modo sobrevivência. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. Um grande abraço, até mais!